Você já parou para pensar quem são as pessoas que limpam a sua sujeira? Não a sujeira literal, mas a do dia a dia, a do ego, a do orgulho. Eu vou te contar uma história que talvez te faça olhar diferente para a pessoa que te serve um café, que limpa o chão que você pisa, que cuida da sua casa enquanto você constrói sua vida. É a história de uma mãe, de um homem que tinha tudo, e de um prato de sobras que mudou o destino de ambos para sempre. O que você faria se descobrisse que o lixo que você joga fora é o banquete de alguém? Fique comigo, porque o que aconteceu na casa da família Almeida vai te deixar sem palavras. A vida de Helena era uma sinfonia de pequenos ruídos e grandes silêncios. O som suave do seu despertador tocando antes mesmo do sol pensar em nascer, às 4:30 da manhã, era o prelúdio de mais um dia de batalhas invisíveis. O barulho da cafeteira antiga, um zumbido cansado que prometia a energia necessária para começar. O beijo estalado na testa de seu filho, Léo, de 8 anos, que dormia profundamente, alheio à maratona que sua mãe estava prestes a iniciar. Esses eram os sons que compunham o seu mundo. Mas o que realmente definia seus dias era o silêncio. O silêncio da sua dignidade enquanto era tratada com indiferença. O silêncio do seu estômago que muitas vezes roncava para que o de Léo estivesse sempre cheio, e o silêncio de suas lágrimas, que só tinham permissão para cair no travesseiro, na escuridão do seu pequeno quarto alugado. Helena era viúva. Havia perdido o marido, o amor da sua vida, em um acidente de construção 2 anos antes, e com ele se foi também o pequeno bistrô que eles haviam construído com tanto suor e sonhos, o sabor da terra. Agora, os seus dias eram passados na cozinha de outra pessoa, na casa de outra pessoa, vivendo uma vida que não era sua. Ela era empregada doméstica na mansão da família Almeida, uma fortaleza de mármore e vidro que parecia flutuar sobre as colinas mais nobres da cidade. A casa era um monumento à riqueza, fria e impessoal como um museu. Cada objeto ali gritava seu preço. Cada cômodo era vasto e vazio, ecoando a ausência de calor humano. Para Helena, era um universo paralelo, a anos-luz de distância do seu cubículo de 2 cômodos no outro lado da cidade. O seu trabalho começava oficialmente às 7, mas ela chegava sempre às 6, para garantir que o café da manhã do senhor e da senhora Almeida estivesse perfeito. O senhor Ricardo Almeida era um homem fantasma, uma figura alta e imponente, sempre vestindo ternos caros, que flutuava pela casa com o celular colado ao ouvido, falando de cifras e fusões. Seus olhos passavam por Helena como se ela fosse parte da mobília, um objeto funcional, mas invisível. Ele não era cruel. Ele era algo talvez pior, indiferente. Sua existência para ele era uma conveniência, não uma presença. A verdadeira aprovação de Helena, no entanto, tinha um nome: Beatriz Almeida. A esposa de Ricardo era uma mulher esculpida em desdém e botox. Para Beatriz, Helena não era apenas invisível. Ela era um lembrete constante de tudo o que Beatriz desprezava: a simplicidade, a necessidade, a falta de classe. A humilhação era a sua ferramenta preferida, aplicada com a precisão de um cirurgião. Não eram gritos ou insultos diretos. Era algo mais sutil e cortante. Era o jeito como ela passava o dedo sobre uma superfície que Helena acabara de limpar e suspirava, como se encontrasse uma falha imaginária. Era o tom de voz condescendente ao pedir algo, como se estivesse falando com uma criança ou com um animal de estimação mal treinado. Era a forma como ela inspecionava o uniforme de Helena, procurando qualquer pequena mancha para comentar. Helena, querida, tente ser mais apresentável. Nossas visitas podem pensar que não pagamos bem. Ela dizia com um sorriso que não alcançava os olhos frios. Sofia, a filha de 14 anos do casal, era um eco perfeito da mãe. Uma adolescente que aprendeu desde cedo a medir o valor das pessoas pelo preço de suas roupas. Ela deixava roupas de grife jogadas no chão do quarto e depois reclamava com a mãe que Helena provavelmente não sabia como manusear tecidos tão delicados. Certa vez, Léo havia feito um desenho para a mãe, um retrato colorido dela com uma coroa de flores. Helena, com o coração cheio de orgulho, prendeu o pequeno desenho com um ímã na porta da geladeira da cozinha.
A única área da casa que ela sentia como sua. No dia seguinte, o desenho estava no lixo. Beatriz o havia encontrado. Helena, por favor, entenda. Esta não é a sua casa. Não podemos ter rabiscos poluindo o ambiente. Mantenhamos o profissionalismo. O coração de Helena se partiu em 1000 pedaços silenciosos. Ela resgatou o papel amassado do lixo, alisou-o com as mãos trêmulas e o guardou dentro da bolsa, junto com a sua dignidade ferida. O conflito inicial, a semente de tudo o que estava por vir, foi plantado em uma terça-feira chuvosa. Beatriz estava planejando um grande jantar para o fim de semana, uma daquelas festas extravagantes para exibir sua riqueza e status social. Ela passou a manhã inteira no telefone com a empresa de catering, uma das mais caras da cidade. Helena podia ouvir trechos da conversa enquanto limpava a sala de estar. Quero lagosta. Sim, a da Tasmânia. E o melhor champanhe, não me importa o preço. Quero que as pessoas falem sobre esta festa por meses. Depois de desligar, Beatriz entrou na cozinha com uma expressão de triunfo. Ela olhou para Helena, que preparava o almoço simples da família. Um frango grelhado com salada, como Ricardo havia pedido em sua dieta rigorosa. Helena, disse Beatriz, com aquele tom falsamente doce. No sábado, teremos uma festa importante. A comida será toda de fora, claro. Não se preocupe em cozinhar nada. Seu trabalho será apenas servir e, o mais importante, limpar. E quero que limpe rápido. Não gosto de ver a bagunça pela manhã. Helena apenas assentiu, o claro de Beatriz ecoando em sua mente. Claro, como se a ideia de Helena cozinhar para um evento daqueles fosse uma piada absurda. Helena, que um dia fora dona e chefe do seu próprio restaurante, que conhecia os segredos dos temperos como um poeta conhece as palavras, que cozinhava com a alma, sentiu uma pontada de amargura. Mas ela engoliu. Engoliu como engolia tudo o mais. O dia da festa chegou. A casa, normalmente silenciosa, transformou-se em um palco de ostentação. Garçons uniformizados circulavam com bandejas de prata, a música era alta, as risadas eram forçadas. Helena, vestindo seu uniforme impecável, movia-se nas sombras, recolhendo copos vazios, pratos sujos, sendo esbarrada por convidados que nem sequer pediam desculpas. Ela era um fantasma a serviço da opulência. Ela observava a montanha de comida. Pratos e mais pratos de canapés, iguarias, carnes nobres, sobremesas complexas. As pessoas beliscavam um pouco aqui, um pouco ali, e descartavam o resto. O desperdício era obsceno. Enquanto trabalhava, seu pensamento voava paralelo. Naquela noite, ele jantaria na casa da vizinha, Dona Lourdes, uma senhora de bom coração que às vezes cuidava dele. Ele provavelmente comeria arroz, feijão e um ovo frito. Um prato simples, feito com carinho, mas Helena não pôde deixar de comparar. A imagem de seu filho comendo uma refeição humilde enquanto ela estava cercada por quilos e quilos de comida que iriam para o lixo, era uma faca em seu peito. Ela sentiu uma vergonha que não era sua, uma raiva que ela não tinha o direito de expressar. A injustiça do mundo parecia estar toda concentrada naquela cozinha naquela noite. A festa acabou tarde. Os últimos convidados cambalearam para fora, deixando para trás um rastro de destruição e excesso. Beatriz, com o rosto levemente corado pelo champanhe, supervisionava a limpeza inicial. Ela apontou para as enormes travessas de comida quase intocadas na ilha da cozinha. Havia filés que mal foram cortados, montanhas de camarão, tortas inteiras. Helena, disse ela com a voz arrastada. Jogue tudo isso fora, agora. Helena olhou para a comida, incrédula. Mas, senhora, está tudo bom. Podemos guardar? Beatriz a interrompeu com uma risada curta e seca. Guardar? Para quê? Para comer comida de ontem? Por favor, Helena. Não seja ridícula. Eu não quero sobras na minha geladeira. O cheiro me incomoda. Jogue tudo no lixo. E use sacos de lixo duplos. Não quero que nada vaze. Entendido? Não era um pedido. Era uma ordem. Uma demonstração de poder. Jogar fora aquela comida perfeitamente boa era uma forma de Beatriz afirmar seu status, de provar que ela podia se dar ao luxo de ser absurdamente esbanjadora. Para Helena, aquilo era mais do que desperdício. Era um insulto à sua fome, à fome de seu filho, à memória de seu restaurante onde cada ingrediente era sagrado.
Com o coração pesado e as mãos tremendo de uma raiva contida, Helena começou a cumprir a ordem. Ela pegou a primeira travessa cheia de medalhões de filé ao molho madeira. O cheiro era delicioso. Ela pensou em Léo. Ele amava carne. Ela olhou para a porta, para a escuridão do corredor. O silêncio da casa agora era opressor. E naquele momento, uma pequena semente de rebelião, nascida do amor de uma mãe, começou a germinar em seu coração exausto. O palco para o ato que mudaria tudo estava montado, e as cortinas estavam prestes a se abrir para a cena mais dolorosa e transformadora de sua vida. O silêncio que se seguiu à saída de Beatriz da cozinha era mais pesado do que qualquer som. Era um silêncio carregado de humilhação, de raiva e de uma profunda tristeza. Helena ficou parada por um longo momento, olhando para a montanha de comida sobre a bancada de granito polido. Cada prato era uma testemunha silenciosa da crueldade casual de sua patroa. Não era apenas comida. Era dignidade descartada. Era esforço jogado fora. Era a representação física da distância abissal entre o seu mundo e o deles. Ela pegou o grande saco de lixo preto, o plástico fazendo um ruído áspero que parecia zombar da situação. Sua primeira inclinação foi obedecer cegamente como sempre fazia. Despejar tudo, amarrar o saco e colocar para fora. Acabar logo com aquilo, apagar a evidência daquela afronta. Mas então, a imagem de Léo voltou à sua mente, nítida e poderosa. O sorriso dele ao ver um prato de comida que ele gostava, os olhinhos brilhando. Ele nunca havia provado algo como aqueles camarões gigantes. Ele nunca havia comido um pedaço de carne tão macio quanto aqueles filés. Seu coração começou a bater mais forte. Um debate furioso se instalou em sua alma. De um lado, o medo. O medo de ser pega, de ser demitida, de ser humilhada ainda mais. Perder aquele emprego, por pior que fosse, significava não poder pagar o aluguel, não poder comprar nem mesmo o arroz e feijão para Léo. Era um medo paralisante que a mantinha encurvada e obediente. Do outro lado, havia algo mais forte, mais primitivo. O amor de uma mãe. Não era ganância, não era roubo. Era o desejo desesperado de dar ao seu filho um pequeno vislumbre de um mundo que lhe era negado. Um pequeno luxo, um momento de alegria. Ela olhou para a porta, escutando. A casa estava quieta. Ricardo já devia estar dormindo, e Beatriz provavelmente desmaiara em sua cama luxuosa. As mãos de Helena tremiam enquanto ela tomava uma decisão. Com movimentos rápidos e furtivos, como se cometesse o maior dos crimes, ela abriu sua bolsa. De dentro tirou um pequeno pote de plástico vazio, o mesmo que costumava levar seu almoço simples. Seus olhos percorreram a comida. Ela não pegou o mais caro. Ela não pegou a lagosta. Ela pegou alguns pedaços do filé, aqueles que estavam no fundo da travessa, intocados. Pegou um punhado de batatas assadas com alecrim. Sua mão hesitou sobre os camarões, mas o medo venceu. Era demais. Era muito óbvio. O filé e as batatas seriam o seu pequeno crime, o seu ato secreto de amor e desafio. Com o coração na boca, ela colocou a comida no pote, fechou a tampa com um clique abafado e o escondeu no fundo de sua bolsa, debaixo de seu casaco. O pote parecia queimar ali dentro, um segredo pesado e perigoso. Então, com uma resignação amarga, ela pegou o resto da comida, quilos e quilos de banquetes, e despejou tudo nos sacos de lixo pretos. Cada pedaço que caía no saco era como um golpe em seu estômago. O som era obsceno. Ela amarrou os sacos com força, sentindo um nó na garganta. O que Helena não sabia era que ela não estava sozinha. Naquela noite, Ricardo Almeida não conseguira dormir. Uma negociação internacional o deixara agitado, a mente a 1000 por hora. Ele desceu as escadas em silêncio, na ponta dos pés, em direção à cozinha para beber um copo de água fria. Ele não acendeu a luz do corredor, guiando-se apenas pela fraca iluminação de emergência que vinha do chão. Ao se aproximar da porta da cozinha, ele ouviu o som de algo sendo jogado fora e parou, curioso. Ele ficou na escuridão do corredor, olhando pela fresta da porta. E então ele viu. Ele viu sua empregada, Helena, uma mulher que ele mal notava, parada em frente à bancada. Viu suas mãos tremendo enquanto ela olhava para a comida.
Viu sua hesitação, seu conflito interno estampado em sua postura. E então, ele testemunhou o ato. Ele a viu pegar o pequeno pote de plástico, a viu selecionar cuidadosamente alguns pedaços de comida, a viu escondê-lo em sua bolsa com a urgência de um ladrão. Mas o que Ricardo viu não foi uma ladra. Ele viu o rosto dela sob a luz fria da cozinha. Viu a dor, a vergonha e a determinação em seus olhos. Ele viu uma mãe. Depois, ele a observou jogar o resto da fortuna culinária no lixo. A cena o atingiu como um soco no estômago. Ele, que crescera em uma casa onde sua mãe contava cada grão de arroz, que sabia o que era passar necessidade antes de fazer sua fortuna, sentiu uma onda de vergonha tão avassaladora que o deixou sem ar. Ele não sentiu raiva de Helena. Sentiu raiva de si mesmo. Sentiu nojo do desperdício, da arrogância, da sua própria cegueira. Naquele momento, Helena deixou de ser um borrão em seu uniforme. Ela se tornou uma pessoa real, com uma dor real, e ele era cúmplice daquela dor. Ele recuou em silêncio. O copo de água esquecido. Voltou para o seu quarto e sentou-se na beira da cama, na escuridão, a imagem de Helena e o pote de plástico gravada em sua mente. Ele pensou em sua esposa, Beatriz, e em sua ordem casual e cruel. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu um estranho em sua própria casa, um cúmplice de um sistema de valores que ele começava a desprezar. No dia seguinte, o clima na casa dos Almeida havia mudado, embora apenas Ricardo soubesse o porquê. Ele estava silencioso, observador. Seus olhos, antes vagos e distantes, agora seguiam Helena com uma nova intensidade. Ele a via esfregar o chão com uma força que vinha da frustração. Via a maneira como ela se encolhia sempre que Beatriz entrava em um cômodo. Ele começou a notar as pequenas coisas, as farpas diárias. Na hora do almoço, ele se sentou à mesa enquanto Helena servia. Beatriz estava ao telefone com uma amiga, rindo. Você não vai acreditar, querida. A festa foi um sucesso, mas a quantidade de comida que sobrou, mandei a empregada jogar tudo fora. Tudo. Ela ainda teve a audácia de perguntar se não podia guardar. Você acredita? Como se ela fosse comer nossa comida. A falta de noção de certas pessoas é impressionante. Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele olhou para Helena, que estava de costas, perto do fogão. Ele viu seus ombros se contraírem levemente, como se ela tivesse recebido um golpe físico. Ele queria gritar. Queria levantar e defender aquela mulher que na noite anterior ele vira cometer um ato de pura maternidade. Mas ele permaneceu em silêncio. O que ele diria? Como explicaria que ele a havia espionado? Seu silêncio, no entanto, não era mais de indiferença. Era o silêncio de um vulcão adormecido. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Ricardo. Ele se sentia um hipócrita. Cada luxo em sua casa parecia um insulto. O carro caro na garagem, as roupas de grife no armário, a comida farta na mesa. Tudo parecia manchado pela imagem daquele pote de plástico. Ele começou a fazer perguntas discretas. Perguntou a Helena sobre seu filho, Léo. A princípio ela ficou desconfiada, respondendo com monossílabos. Mas Ricardo insistiu, com uma gentileza que ela nunca havia recebido dele. Como ele está na escola? Perguntou ele um dia, enquanto ela limpava seu escritório. Helena, surpresa, parou por um momento. Ele está bem, senhor. É um menino muito inteligente. Gosta de desenhar. A última parte saiu em um sussurro, como se fosse um segredo. Aquele pequeno detalhe, gosta de desenhar, ficou com Ricardo. Ele imaginou o pequeno Léo, o destinatário da comida roubada, um menino com sonhos e talentos, vivendo uma vida de privações. A empatia, um sentimento que ele havia enterrado sob camadas de ambição e trabalho, começou a ressurgir com uma força avassaladora. Ele não podia simplesmente demitir Beatriz ou dar dinheiro a Helena. Isso seria muito fácil e não resolveria o problema fundamental, a falta de dignidade. Ele precisava encontrar uma maneira de mudar a situação, de dar a Helena uma chance de reconquistar o que lhe fora tirado. Não por caridade, mas por mérito. A injustiça havia sido plantada e regada com arrogância. Agora, a semente da mudança começava a brotar na consciência de um homem que, até então, acreditava ter tudo, mas acabara de descobrir que não tinha nada de verdadeiramente valioso.
O conflito não era mais apenas de Helena. Agora, era dele também. E ele estava determinado a encontrar uma solução. Mesmo que isso significasse virar seu próprio mundo de cabeça para baixo, a revelação na cozinha não apenas abriu os olhos de Ricardo. Ela reabriu portas em sua própria memória, portas que ele havia trancado e esquecido há muito tempo. Enquanto a imagem de Helena e seu pote de sobras o assombrava, outra imagem começou a emergir das profundezas de sua mente. A cozinha de sua avó. Era uma cozinha pequena, com um cheiro constante de alho, cebola e afeto. Sua avó, uma mulher de mãos calejadas e sorriso fácil, comandava aquele espaço com a autoridade de uma rainha. Para ela, a comida não era combustível. Era história, era carinho, era a maneira de dizer eu te amo sem usar palavras. Ricardo lembrou-se de como ela o deixava sovar a massa do pão, de como ela lhe contava histórias de seus antepassados enquanto cozinhava, cada receita um elo com o passado. Foi essa memória, esse resgate de suas próprias raízes humildes, que lhe deu a ideia. Não seria uma esmola, não seria um ato de piedade, seria uma ponte entre o seu passado e o futuro de Helena. Numa tarde de sábado, enquanto Beatriz estava em seu clube de tênis e Sofia em um passeio no shopping, Ricardo desceu até o porão da mansão. O lugar estava cheio de caixas empoeiradas, móveis antigos cobertos por lençóis brancos, um cemitério de objetos esquecidos. Ele procurou por quase 1 hora, movendo caixas pesadas e espirrando com a poeira, até que finalmente encontrou o que procurava. Um pequeno baú de madeira escura. Com o coração acelerado, ele o abriu. Dentro, protegido por um pano amarelado pelo tempo, estava o tesouro de sua avó. Um caderno de receitas encadernado em couro, com a caligrafia floreada dela preenchendo cada página. Ele levou o caderno para cima, para a cozinha. O mesmo cenário de sua epifania. Ele o folheou com um cuidado reverente. As páginas estavam manchadas de gordura e de tempo. Havia anotações nas margens, segredos de temperos, dicas para o ponto perfeito de um assado. Eram mais do que receitas. Eram um legado. Na segunda-feira, ele esperou por um momento em que Helena estivesse sozinha na cozinha, preparando o almoço. Ele entrou, não com a postura de um patrão, mas com a hesitação de alguém que está prestes a pedir um favor importante. Ele segurava o caderno de receitas. Helena, ele começou a voz mais suave do que o normal. Ela se virou, surpresa e um pouco assustada, sempre esperando uma crítica ou uma nova ordem. Senhor, ela respondeu, secando as mãos no avental. Ricardo colocou o caderno sobre a ilha de granito. Eu encontrei isto. Era da minha avó. Ele abriu em uma página aleatória, que mostrava a receita de um ensopado de carne com legumes. Ela costumava cozinhar para mim quando eu era criança. A comida dela tinha um gosto diferente. Tinha alma. Ele olhou para Helena, seus olhos buscando os dela. Eu sei que você cozinha para nós todos os dias, o básico, o que pedimos. Mas eu tenho uma pergunta, e quero que seja honesta. Você sabe cozinhar de verdade? Com o coração? A pergunta pairou no ar, carregada de um significado que só os dois entendiam. Helena ficou em silêncio por um instante. Seus olhos baixaram para o caderno antigo. Ela viu a caligrafia, as anotações, e reconheceu imediatamente a linguagem universal dos que cozinham com paixão. Ela viu as medidas em punhados e pitadas, não em gramas. Viu as instruções que dependiam do cheiro e da aparência, não do cronômetro. Era a sua língua. A língua que ela falava com seu falecido marido em seu pequeno bistrô. A língua que ela não tinha permissão para falar naquela cozinha estéril. Lentamente, ela ergueu os olhos para Ricardo. E pela primeira vez naquela casa, ela não se sentiu como uma empregada. Ela se sentiu vista. Uma pequena chama, que ela pensava estar extinta para sempre, tremeluziu dentro dela. Sim, senhor, ela disse, a voz firme, mas baixa. Eu sei cozinhar. Um sorriso genuíno, o primeiro que Helena já vira nele, se formou nos lábios de Ricardo. Eu imaginei, disse ele. Olhe, eu tenho uma proposta. Ou melhor, um pedido de ajuda. Eu quero provar essa comida de novo. Quero sentir aquele gosto da minha infância. Mas eu não sei por onde começar. Você
Você poderia me ajudar? Poderia tentar decifrar essas receitas e, talvez, cozinhar uma delas para mim? Só para mim. Não precisa contar a ninguém. Era a desculpa perfeita. Um segredo compartilhado. Um projeto que os colocava no mesmo nível como cúmplices em uma missão nostálgica. Para Ricardo, era a chance de dar a Helena uma plataforma para mostrar seu talento sem o estigma da caridade. Para Helena, era uma lufada de ar fresco, uma oportunidade de fazer o que ela mais amava, de se reconectar com a chefe que ela um dia fora. Eu adoraria, senhor, ela respondeu, e um traço de seu antigo sorriso, o sorriso da dona do sabor da terra, apareceu em seu rosto. Nos dias seguintes, a cozinha se transformou em um santuário secreto. Depois que Beatriz saía para seus compromissos, Ricardo se juntava a Helena. Eles se debruçavam sobre o caderno antigo, como dois arqueólogos decifrando um mapa do tesouro. Helena explicava o que significavam as anotações da avó dele. Quando ela diz, um fio de azeite, não é qualquer azeite. Tem que ser o extra virgem para finalizar. E refogar até ficar transparente significa paciência, fogo baixo, até a cebola liberar todo o seu doce. Ricardo ouvia, fascinado. Ele estava aprendendo não apenas sobre culinária, mas sobre um mundo de sensibilidade e cuidado que ele havia esquecido. Ele a observava manusear os ingredientes com uma intimidade e um respeito que ele nunca vira. As mãos que antes ele só via limpando, agora criavam. Eles decidiram começar com o ensopado. Ricardo fez questão de ir com ela comprar os ingredientes. Em vez do supermercado gourmet que Beatriz frequentava, Helena o levou a uma pequena feira de produtores locais, um lugar vibrante e cheio de vida no bairro dela. Pela primeira vez, Ricardo viu o outro lado da cidade, não pela janela blindada de seu carro, mas a pé. Ele viu as pessoas negociando, rindo, vivendo. Helena se movia por ali com a confiança de uma rainha em seu reino. Ela conversava com os feirantes, cheirava os tomates, escolhia as ervas mais frescas. Ricardo apenas a seguia, carregando as sacolas, sentindo-se estranhamente em casa. De volta à mansão, a cozinha se encheu de aromas que não eram sentidos ali há anos. O cheiro do alho e da cebola refogando lentamente, o perfume do tomilho e do louro, o aroma rico da carne selando na panela. Não era o cheiro de comida cara, era o cheiro de comida de verdade. Enquanto cozinhavam, eles conversavam. Helena, aos poucos, foi se abrindo. Ela falou sobre seu bistrô, sobre a paixão que ela e o marido compartilhavam pela culinária, sobre o sonho que a morte dele interrompeu. Ricardo ouvia em silêncio, cada palavra dela reforçando sua convicção de que ele estava no caminho certo. Ele, por sua vez, falou de sua avó, de sua infância, das dificuldades que enfrentou antes de se tornar o Sr. Almeida. Naquele momento, eles não eram patrão e empregada. Eram apenas Ricardo e Helena, duas pessoas com passados complexos encontrando um terreno comum em uma panela de ensopado. Quando o prato finalmente ficou pronto, Ricardo serviu 2 porções. Eles se sentaram na pequena mesa da copa, a mesma onde Helena costumava comer sozinha apressadamente. Ele deu a primeira garfada. Seus olhos se fecharam. O sabor não era exatamente igual ao de sua avó. Era diferente. Era melhor. Tinha a base da receita dela, mas havia algo mais. Um toque de Helena, uma profundidade, uma complexidade que ela adicionara instintivamente. Helena, ele disse, a voz embargada. Isso é incrível. É mais do que eu lembrava. Helena sorriu, um sorriso genuíno e radiante. Eu adicionei um pouco de vinho tinto no refogado, para dar mais profundidade ao molho, e um galho de alecrim no final. Achei que combinaria. Naquele instante, Ricardo não teve mais dúvidas. O talento de Helena era real, extraordinário. Não era apenas uma boa cozinheira, era uma artista, e ele havia encontrado a chave. A esperança não era mais apenas uma faísca, era uma chama viva e brilhante. Ele agora tinha um plano muito maior do que apenas um jantar secreto. Ele usaria aquele talento, aquela alma que ela colocava na comida, para expor a superficialidade de seu mundo e, ao mesmo tempo, dar a Helena a chance de reconstruir o seu. A esperança tinha, finalmente, encontrado um sabor. O sabor da memória e da redenção.
A chama de esperança que se acendeu na cozinha era delicada e vulnerável, e as sombras na mansão Almeida eram longas e frias. A principal fonte dessa escuridão era Beatriz. Embora alheia ao pacto secreto entre seu marido e sua empregada, ela não era tola. Ela começou a notar as mudanças sutis. Notou o cheiro diferente na cozinha no final da tarde, um aroma caseiro e complexo, que não condizia com os jantares insossos e saudáveis que ela exigia. Notou a maneira como Ricardo, antes tão ausente, agora passava mais tempo em casa e mais estranhamente na cozinha. E, acima de tudo, notou a mudança em Helena. A postura da empregada não era mais tão curvada. Havia um brilho diferente em seus olhos. Uma centelha de confiança que Beatriz achava profundamente irritante e inadequada. A desconfiança de Beatriz se transformou em hostilidade velada. Ela começou a intensificar suas microagressões. Helena, a casa parece um pouco bagunçada ultimamente. Você está se sentindo bem? Talvez o trabalho esteja sendo demais para você, dizia ela, mesmo quando a casa estava impecável. Ela deliberadamente derrubava um copo de suco no chão recém-limpo e suspirava. Oh, que desastrada eu sou. Você pode limpar isso, querida? Cada ato era uma pequena facada, uma tentativa de colocar Helena de volta em seu lugar. O verdadeiro obstáculo, no entanto, surgiu do próprio plano de Ricardo. Vendo o talento inegável de Helena, ele decidiu que era hora de levá-lo ao palco principal. Ele tinha um jantar crucial se aproximando. Um grupo de investidores suíços, extremamente importantes para a expansão de seus negócios, viria à sua casa. Tradicionalmente, Beatriz contrataria o buffet mais caro e pretensioso da cidade. Mas Ricardo viu ali a oportunidade perfeita. Ele anunciou a decisão durante o jantar, uma noite. Querida, disse ele a Beatriz com uma calma estudada. Para o jantar com os suíços eu quero algo diferente este ano. Nada de catering. Quero algo autêntico, caseiro, algo com história. Beatriz o encarou, o garfo parado no ar. Caseiro? Ricardo, você enlouqueceu? São os investidores mais importantes que já recebemos. O que vamos servir? Frango assado? Isso é ridículo. Precisamos impressioná-los. E vamos impressioná-los, respondeu Ricardo a voz firme, com algo que o dinheiro deles não pode comprar. Autenticidade. Eu quero que a comida seja feita aqui, pela Helena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou de Ricardo para Helena, que estava servindo a água, e congelou no lugar, o coração disparado. O rosto de Beatriz passou por vários estágios. Incredulidade, fúria e, finalmente, um desprezo gelado. Ah, Helena? Ela cuspiu a palavra como se fosse um veneno. Você quer que a empregada cozinhe para um jantar de negócios de milhões de dólares? Isso é um insulto, a eles e a mim. O que você tem na cabeça? Eu tenho na cabeça que o talento dela é extraordinário, retrucou Ricardo, elevando a voz pela primeira vez. E é a minha decisão final. Helena será a chefe da noite. E você, Beatriz, vai me apoiar nisso. A ameaça implícita em seu tom calou Beatriz, mas acendeu nela uma fúria vingativa. Se ela não podia impedir aquilo, ela faria de tudo para que fosse um desastre monumental. Para ela, não se tratava apenas do jantar. Era uma batalha pelo controle, pelo status, uma humilhação pública que ela não aceitaria. Nos dias que se seguiram, a mansão se tornou um campo de batalha. A cozinha, antes um refúgio, agora era território inimigo. Enquanto Ricardo estava no escritório, Beatriz lançava sua campanha de sabotagem. Helena e Ricardo haviam planejado um menu sofisticado, baseado nas receitas da avó dele, mas com os toques refinados de Helena. O prato principal seria um cordeiro assado, lentamente com ervas, e um molho rico de vinho do Porto. Na véspera do jantar, enquanto Helena preparava a marinada para o cordeiro, Beatriz entrou na cozinha, fingindo procurar algo na despensa. Ela, acidentalmente, esbarrou na bancada, derrubando um saleiro inteiro dentro da tigela da marinada. "Oh, meu Deus, que desajeitada!" exclamou ela com uma falsa preocupação. "Helena, eu sinto muito. Você consegue consertar isso?" Helena olhou para a montanha de sal que arruinara horas de trabalho. Seu sangue gelou.
Não havia como consertar. A carne estava arruinada. Ela teve que jogar tudo fora e convencer Ricardo a sair no meio da noite para comprar outra peça de cordeiro, inventando uma desculpa sobre a qualidade da primeira. No dia do jantar, a sabotagem continuou. O molho de vinho do Porto precisava de um tipo específico de vinagre balsâmico envelhecido que Ricardo havia comprado especialmente. O frasco desapareceu. Helena procurou em todos os armários, desesperada, enquanto o tempo passava. Foi Ricardo quem o encontrou, escondido no fundo de um armário de limpeza atrás de produtos químicos. Beatriz, ao ser confrontada, apenas disse: "Ah, eu devo ter guardado no lugar errado." Estava tentando ajudar a organizar. Mas o pior golpe foi psicológico. Beatriz não perdia uma oportunidade de minar a confiança de Helena. Ela entrava na cozinha, observava Helena trabalhar e dizia em voz alta, para quem quisesse ouvir: "Você tem certeza sobre essa quantidade de alho, Helena? Os europeus têm um paladar delicado. Não queremos que a comida pareça rústica demais. Ou então, essa apresentação está um pouco simples, não acha? Lembre-se, eles estão acostumados com restaurantes com estrelas Michelin." Cada comentário era uma agulha, perfurando a autoconfiança que Helena estava começando a reconstruir. A pressão era imensa. O futuro da empresa de Ricardo parecia depender dela. O peso daquela responsabilidade, combinado com a hostilidade constante de Beatriz, começou a esmagá-la. Na tarde do jantar, poucas horas antes da chegada dos convidados, o desastre final aconteceu. Helena estava preparando o purê de mandioquinha com trufas, um acompanhamento delicado. Ela se virou por um segundo para pegar um prato e, nesse instante, Sofia, a filha do casal, entrou correndo na cozinha, perseguindo o cachorrinho da família. Ela esbarrou na panela que caiu no chão, espalhando o purê por toda parte. "Mãe, a Helena deixou a panela na beirada!" gritou Sofia, já ensaiada pela mãe. Beatriz apareceu imediatamente, com uma expressão de falsa exasperação. "Helena, pelo amor de Deus, eu não posso acreditar na sua incompetência. O que vamos servir agora? Isso é um desastre completo." Foi a gota d'água. Olhando para a sujeira no chão, para o sorriso mal disfarçado no rosto de Beatriz, para o tempo se esgotando no relógio, Helena sentiu algo quebrar dentro dela. A esperança se transformou em desespero. A chefe confiante deu lugar à empregada assustada. As palavras de Beatriz ecoaram em sua mente. Incompetência. Talvez ela estivesse certa. Quem era ela para achar que podia fazer aquilo? Ela era apenas uma empregada, uma viúva tentando sobreviver. Ela não pertencia àquele mundo. Com lágrimas de frustração e derrota brotando em seus olhos, ela tirou o avental. Eu não consigo", sussurrou ela, a voz trêmula. "Eu não posso fazer isso. A senhora tem razão. Foi um erro. Eu me demito." Ela se virou para sair, pronta para abandonar tudo. O jantar, o emprego, a última centelha de esperança. Ricardo, que ouviu a comoção e chegou a tempo de ver a cena, ficou paralisado na porta. Beatriz sorria, um sorriso vitorioso e cruel. O plano dela havia funcionado. O jantar seria um fracasso, Ricardo seria humilhado, e a empregada atrevida seria colocada de volta em seu devido lugar, fora de sua casa e de sua vida. Naquele momento, tudo parecia perdido. A dúvida havia vencido, e a sombra da derrota pairava, densa e implacável, sobre a cozinha dos Almeida. O silêncio na cozinha era o som da vitória de Beatriz e da derrota de Helena. Helena estava parada, de costas para todos, o avental amassado em suas mãos, seu corpo tremendo. Cada fibra do seu ser gritava para que ela fugisse, para se esconder da humilhação, para voltar à segurança anônima de sua antiga vida. A porta da cozinha parecia um portal para a liberdade, para longe daquele campo de batalha onde ela acabara de ser aniquilada. Ricardo, parado na entrada, sentiu o pânico gelar seu sangue. Ele viu o sorriso triunfante de Beatriz e a desolação absoluta de Helena, e compreendeu a profundidade da crueldade que acabara de testemunhar. Seu primeiro impulso foi explodir, demitir Helena na frente de Beatriz para salvá-la de mais humilhação, cancelar o jantar, qualquer coisa. Mas então ele olhou para as mãos de Helena, as mesmas mãos que ele vira transformar ingredientes simples em pura magia, agora cerradas em derrota.
E ele soube que ceder seria a vitória final de Beatriz. Ele caminhou lentamente até Helena, ignorando completamente sua esposa e enteada. Ele parou ao lado dela, não na frente, não como um chefe, mas como um parceiro. Ele não tocou nela, apenas falou, a voz baixa e firme, para que só ela pudesse ouvir. Helena, ele disse, o som de seu nome um contraponto à cacofonia de insultos. Lembre-se do que você me disse, sobre o seu bistrô, sobre cozinhar com a alma. A alma de alguém pode ser sabotada? Podem derramar sal sobre ela? Podem escondê-la num armário de limpeza? As palavras dele a atingiram. Ela não se virou, mas parou de tremer. Ele continuou, a voz ganhando intensidade. O que eles fizeram aqui? Isso não é sobre comida, Helena. É sobre medo. Beatriz está com medo. Medo do seu talento. Medo de que as pessoas vejam que o verdadeiro valor não está no preço das coisas, mas na paixão com que são feitas. Eles não estão tentando arruinar o meu jantar. Estão tentando apagar o seu brilho porque ele expõe a escuridão deles. Você vai deixar? Helena permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. A imagem de seu bistrô, sabor da terra, surgiu em sua mente. A lembrança de clientes satisfeitos, do riso dela e de seu marido no final de um turno exaustivo, mas feliz. A lembrança de seu próprio valor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Léo, seu filho, que deveria estar com a vizinha, apareceu na porta dos fundos da cozinha. Dona Lourdes o trouxera, preocupada com o tempo. Ele segurava um pedaço de papel. Vendo a tensão no ar, ele hesitou, mas depois correu para a mãe. Mamãe, disse ele, a voz infantil cortando a atmosfera pesada. Eu fiz para você, para dar sorte. Ele estendeu o desenho. Nele, uma figura de palitos com um chapéu de chefe gigante segurava uma panela fumegante. A figura sorria, e em cima, em letras tortas, estava escrito: a melhor chefe do mundo. Era o mesmo tipo de desenho que Beatriz havia jogado no lixo semanas antes. Olhar para aquele desenho, para a fé inabalável nos olhos de seu filho, foi como um raio de luz perfurando a tempestade. Helena olhou para o purê derramado no chão, para o sorriso presunçoso de Beatriz, e depois para o rosto encorajador de Ricardo. E então, ela olhou para o desenho em suas mãos. Aquela era a verdade. Não a incompetência que Beatriz via, mas a super-heroína que seu filho via. Uma transformação ocorreu em Helena. A postura curvada se endireitou. Os ombros caídos se ergueram. As lágrimas de derrota secaram, substituídas por um fogo de determinação. Ela se virou lentamente e olhou diretamente para Beatriz, não com ódio, mas com uma calma gélida que era muito mais assustadora. A senhora tem razão, senhora Almeida, disse Helena, a voz clara e sem tremores. Foi um desastre. Ela fez uma pausa e então seu olhar se tornou afiado como uma faca. Mas o desastre não é a comida no chão. O desastre é tentar apagar o fogo de alguém com água suja. Ela se virou para Ricardo. Senhor Almeida, ainda temos 2 horas. Eu posso consertar isso. Mas eu preciso de 3 coisas. Ricardo, vendo a mudança nela, sentiu uma onda de admiração. O que você precisar, Helena? Primeiro, disse ela, eu preciso que a senhora Almeida e sua filha saiam da minha cozinha. Agora. A palavra minha foi dita com uma autoridade inquestionável. Beatriz engasgou ultrajada. Como você se atreve? Saiam! Rosnou Ricardo com uma fúria que fez Beatriz recuar. Ela o olhou chocada, e depois, arrastando Sofia pelo braço, saiu da cozinha, batendo a porta. Segundo, continuou Helena já em movimento, não temos tempo para outro purê de mandioquinha, mas temos batatas, alho e creme. Vou fazer um aligote, uma receita francesa. É ainda melhor, mais elegante e rápido. Ela não estava pedindo permissão, estava informando. E terceiro? Perguntou Ricardo, já se sentindo um mero assistente diante daquela força da natureza. Helena olhou para Léo, que a observava com admiração. Ela se ajoelhou, deu-lhe um beijo na testa e disse a Dona Lourdes para levá-lo para a sala de TV. Então, ela se levantou e olhou para Ricardo. Terceiro, eu preciso de um novo avental. Este está manchado de dúvida. Ricardo quase riu. Ele correu e pegou um avental novo, limpo e branco.
Helena o vestiu, amarrando-o com um nó firme. Era uma armadura. O que se seguiu foi uma sinfonia de movimento e precisão. Helena não era mais uma empregada. Ela era uma comandante em seu quartel-general. Ricardo, disse ela, e pela primeira vez não usou senhor. Descasque as batatas. Rápido. Corte em cubos uniformes. Ele obedeceu sem hesitar. Ele, o CEO multimilionário, tornou-se o sous-chefe de Helena. Ela se movia pela cozinha com uma graça e eficiência hipnotizantes. Enquanto as batatas cozinhavam, ela finalizava o molho do cordeiro, provando e ajustando com a confiança de um mestre. Ela preparou a salada, montando as folhas com a delicadeza de um artista. Quando as batatas ficaram prontas, ela as amassou, adicionou o creme, o alho e então o queijo. Agora mexa, ordenou ela a Ricardo, com força, sem parar. O aligote é sobre a elasticidade. Enquanto Ricardo suava, mexendo o purê que se tornava elástico e brilhante, Helena cuidava do cordeiro, retirando-o do forno no momento exato, a carne rosada e suculenta por dentro, a crosta de ervas perfeitamente dourada por fora. Faltando 15 minutos para a chegada dos convidados, tudo estava pronto. A cozinha, que antes era uma cena de desastre, agora era um centro de operações impecável. Os pratos estavam alinhados, prontos para serem servidos. O aroma era divino, uma mistura de sofisticação e conforto. Helena, com o rosto levemente corado pelo calor, mas com os olhos brilhando de triunfo, olhou para o caos que ela havia transformado em ordem. Ela não apenas superou o obstáculo, ela o usou como degrau. A tentativa de sabotagem de Beatriz não a destruiu. A forjou. Ela não estava mais cozinhando para provar algo a Ricardo ou para se vingar de Beatriz. Ela estava cozinhando por si mesma, pelo seu filho, pela memória de seu marido, pelo sabor da terra. Ela havia dado um passo ousado não contra tudo e todos, mas a favor de si mesma. E ao fazer isso, ela havia mudado o jogo para sempre. O jantar ainda não havia começado, mas Helena já havia conquistado sua maior vitória. Os convidados chegaram pontualmente às 8. Eram 3 homens e uma mulher, suíços, impecavelmente vestidos, com ares de quem estava acostumado ao melhor que o mundo pode oferecer. Beatriz os recebeu na porta com um sorriso forçado. A anfitriã perfeita, embora por dentro estivesse fervendo de raiva e ansiedade, rezando por um desastre. Ricardo estava ao seu lado, calmo e confiante, um brilho enigmático nos olhos. Eles se sentaram à mesa de jantar magnificamente posta. A conversa inicial foi protocolar sobre o voo, o clima, o mercado financeiro. Beatriz tentou sutilmente diminuir as expectativas. Decidimos fazer algo mais íntimo esta noite. Uma experiência caseira. Espero que gostem do nosso experimento. Ricardo a ignorou. Espero que estejam com fome, disse ele. Esta noite, vocês terão uma prova do que eu acredito ser o bem mais valioso de qualquer empresa, ou de qualquer casa. O talento autêntico e apaixonado. Na cozinha, Helena não estava nervosa. Estava concentrada. Ela era a maestrina de sua orquestra. Ela montou o primeiro prato, a entrada. Uma salada de folhas amargas com figos frescos, queijo de cabra e um vinagrete de mel e nozes. A apresentação era minimalista e elegante. Ricardo fez questão de servir ele mesmo os pratos, um gesto incomum que não passou despercebido pelos convidados. Houve um momento de silêncio enquanto eles davam a primeira garfada. Então, um dos homens, o Sr. Hess, o líder do grupo, ergueu as sobrancelhas. Extraordinário, murmurou ele. O equilíbrio entre o amargo, o doce e o salgado é perfeito. Os outros concordaram com acenos de cabeça e murmúrios de aprovação. Beatriz sorriu rigidamente, como se o elogio fosse para ela. A virada começou ali, de forma sutil. A comida estava falando por si mesma, contando uma história de cuidado e expertise que desmentia a narrativa de experimento caseiro de Beatriz. Então veio o prato principal. Helena, com a ajuda de Ricardo, que agora agia como seu garçom particular, trouxe o cordeiro e o aligote. A carne foi fatiada na própria mesa, revelando o interior rosado e suculento. O aligote foi servido com um floreio.
sua elasticidade impressionante sendo exibida, enquanto era transferido da panela para os pratos. O primeiro gosto do prato principal silenciou a mesa completamente. Não era o silêncio da formalidade, mas o silêncio da reverência. O cordeiro desmanchava na boca, o molho era profundo e aveludado, e o aligote era uma revelação cremosa e reconfortante. Era comida de restaurante de alta gastronomia, mas com uma alma, um calor que nenhum restaurante pretensioso poderia replicar. Foi a mulher do grupo, a senhora Dubois, uma figura conhecida no mundo da arte e dos investimentos, quem quebrou o silêncio. Ricardo, disse ela pousando os talheres, você nos escondeu um segredo. Quem é o chefe? Eu já comi nos melhores restaurantes do mundo e isso está no mesmo nível. Não, está acima. Tem algo mais aqui. Beatriz viu sua chance de roubar os holofotes. Ah, é uma receita de família antiga, disse ela com um risinho. Eu venho aprimorando há anos. E a nossa cozinheira, Helena, é muito boa em seguir instruções. Ricardo sentiu uma pontada de fúria, mas manteve a calma. Aquele era o momento que ele esperava. A isca havia sido mordida. Na verdade, disse Ricardo lentamente, olhando diretamente para Beatriz. Beatriz está sendo modesta. A verdade é que o talento por trás deste jantar é inteiramente de uma pessoa. E eu gostaria que vocês a conhecessem. Ele se levantou e foi até a porta da cozinha. Helena, você pode vir até aqui, por favor? Helena hesitou por um segundo. Sair da segurança da cozinha e se expor àqueles estranhos poderosos era assustador. Mas então ela se lembrou de seu filho, de seu valor. Ela tirou o avental, alisou o uniforme e caminhou para a sala de jantar, de cabeça erguida. Ela parou ao lado de Ricardo em frente à mesa. Os 4 convidados a olharam, primeiro com curiosidade e depois com espanto. Eles esperavam um chefe uniformizado, talvez um homem de meia-idade com um chapéu branco. Em vez disso, viram uma mulher de aparência simples, com mãos de trabalhadora e olhos que continham uma história inteira. Senhoras e senhores, disse Ricardo com a voz ressoando na sala. Esta é Helena, a única e verdadeira artista por trás de tudo o que vocês comeram esta noite. Não há receita de família, não há instruções, há apenas o talento puro e a paixão dela. Beatriz ficou pálida. Aquilo era um pesadelo. Ela estava sendo publicamente desmascarada, rebaixada na frente das pessoas que mais queria impressionar. Mas o golpe de mestre de Ricardo ainda estava por vir. Ele havia feito sua pesquisa depois da conversa com Helena sobre seu passado. Ele sabia de algo que ninguém mais naquela sala, exceto Helena, sabia. O senhor Hess, o líder dos investidores, olhava para Helena com uma intensidade peculiar. Helena, disse ele pensativo, há algo na sua comida, uma assinatura, especialmente no molho do cordeiro. O uso sutil de especiarias me lembra um lugar, um pequeno bistrô que eu visitei há alguns anos em uma viagem. Foi a melhor refeição que fiz no Brasil. Um lugarzinho charmoso chamado Sabor. Sabor da terra. O mundo de Helena parou. Ela olhou para o Sr. Hess, incrédula. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de reconhecimento. Ricardo sorriu. Era mais perfeito do que ele poderia ter planejado. Ele colocou a mão suavemente no ombro de Helena. Sr. Hess, que incrível coincidência. Por favor, Helena, conte ao Sr. Hess quem era o dono do Sabor da Terra. Toda a atenção da sala se voltou para Helena. Beatriz parecia ter encolhido em sua cadeira, o rosto uma máscara de horror. Com a voz embargada, mas clara, Helena respondeu. Era meu. O Sabor da Terra era o meu restaurante. Meu e do meu falecido marido. A revelação caiu sobre a sala como uma bomba. O silêncio foi quebrado pelo som do Sr. Hess, batendo a mão na mesa, não de raiva, mas de pura alegria e espanto. Eu sabia que reconhecia essa genialidade. Meu Deus, que mundo pequeno. Nós lamentamos tanto quando soubemos que fechou. Foi uma perda para a gastronomia da cidade. A senhora. Dubois olhou de Helena para Beatriz e então para Ricardo, e as peças se encaixaram. A expressão em seu rosto era de puro desprezo por Beatriz e de imensa admiração por Helena e Ricardo. A mentira, a arrogância, a crueldade de Beatriz foram expostas de forma devastadora,
Não por uma acusação, mas pela simples e irrefutável verdade do talento de Helena. A justiça não estava apenas se invertendo. Estava sendo servida em uma bandeja de prata, como o prato principal de um banquete inesquecível. Os arrogantes e cruéis não precisaram ser atacados. Eles se desmascararam sozinhos. Beatriz, que tentara humilhar sua empregada, acabara de ser exposta como uma fraude mesquinha na frente de seus pares. Helena, a empregada invisível, era agora a estrela da noite. Uma chefe genial redescoberta. A virada não foi apenas sobre um jantar bem-sucedido, foi sobre a verdade vindo à tona, sobre o talento sendo reconhecido e sobre a dignidade sendo restaurada da forma mais pública e espetacular possível. A balança finalmente havia virado. O que se seguiu à revelação de Helena foi um turbilhão de emoções que redesenhou o mapa de poder naquela casa para sempre. Beatriz estava congelada em sua cadeira, o rosto pálido, a máscara de anfitriã sofisticada completamente estilhaçada. Ela era agora o que mais temia ser, irrelevante e exposta. Os convidados, liderados pelo entusiasmado Sr. Hess, ignoraram-na completamente e voltaram toda a sua atenção para Helena. Então era você. Inacreditável, dizia o Sr. Hess agora de pé. Sua comida tem memória, tem alma. É uma pena que o mundo tenha perdido o sabor da terra. A senhora Dubois, com seu olhar perspicaz, dirigiu-se a Ricardo. Ricardo, o que você fez esta noite foi mais impressionante do que qualquer apresentação de lucros e perdas. Você não nos mostrou apenas uma oportunidade de negócio. Você nos mostrou caráter. E isso, meu amigo, é muito mais raro e valioso. O jantar de negócios se transformou em uma celebração de Helena. Eles insistiram que ela se sentasse à mesa com eles. A princípio, ela recusou, ainda sentindo o peso de anos de servidão. Mas Ricardo puxou uma cadeira para ela ao seu lado, um gesto simbólico que a colocava como sua igual. Enquanto a sobremesa, uma torta de limão desconstruída que era ao mesmo tempo rústica e celestial, era servida, os investidores não falavam de contratos ou de expansão. Falavam com Helena sobre comida, sobre paixão, sobre sonhos. Ricardo, observando tudo, sentiu uma satisfação profunda, muito maior do que a de fechar qualquer negócio. Ele vira a injustiça e, em vez de ignorá-la, usara sua posição não para esmagar, mas para elevar. Ele havia dado a Helena um palco e ela não apenas brilhou. Ela incendiou o lugar com seu talento. O acordo com os suíços, ele sabia, estava mais do que selado. Eles não estavam mais investindo apenas em sua empresa. Estavam investindo no homem que tinha a visão e a integridade de reconhecer e honrar o verdadeiro valor. Quando os convidados finalmente se foram, cheios de elogios e promessas de futuros encontros, desta vez como clientes do que quer que Helena cozinhasse a seguir, um silêncio tenso se instalou na sala de jantar. Beatriz finalmente se levantou, o rosto contorcido de fúria e humilhação. Você me humilhou, sibilou ela para Ricardo. Você me fez de idiota na minha própria casa. Não, Beatriz, respondeu Ricardo, a voz fria como gelo. Você fez isso a si mesma. Eu apenas acendi a luz. O que as pessoas viram foi o que sempre esteve aí. Hoje eu vi o seu caráter. E vi o de Helena. E honestamente eu sinto pena de você. Ele não gritou. Sua calma era muito mais devastadora. Sem dizer mais nada, ele se virou e foi em direção à cozinha, deixando Beatriz sozinha com os destroços de seu próprio orgulho. Na cozinha, Helena estava em pé, olhando pela janela para a escuridão, as emoções da noite girando dentro dela. Ela sentia alegria, alívio, medo e uma sensação de irrealidade. Ricardo entrou e parou a uma distância respeitosa. Helena, disse ele suavemente. Ela se virou, os olhos brilhando. Obrigada, Sr. Almeida, pela oportunidade. Por acreditar em mim. Ricardo, ele a corrigiu. Por favor. E eu é que tenho que agradecer. Você me lembrou de coisas que eu havia esquecido sobre mim mesmo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Helena, o que aconteceu hoje não pode ser apenas uma noite. O talento que você tem não pode ficar escondido nesta cozinha. Não mais. Ele caminhou até ela, a expressão séria e decidida. Eu tenho uma proposta, mas não é um emprego, é uma parceria. Eu quero investir em você. Eu quero que você reabra o sabor da terra. Não como era antes, maior.
Melhor, com tudo o que você precisa para criar sem limites. Você seria a chefe e a sócia majoritária. Eu seria apenas o seu parceiro silencioso, o cara que assina os cheques e fica fora do seu caminho. Helena o encarou, sem palavras. Reabrir o sabor da terra. Era um sonho que ela havia enterrado junto com seu marido, um sonho que ela não se atrevia a sequer sussurrar na escuridão de seu quarto. E agora, ele estava sendo oferecido a ela, não como um presente, mas como um investimento em seu talento. Eu não sei o que dizer, gaguejou ela, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Mas eram lágrimas de uma alegria tão avassaladora que pareciam lavar anos de dor e tristeza. Diga sim, Helena, disse Ricardo com um sorriso. Diga sim, e vamos mostrar ao mundo o verdadeiro sabor da terra. E ela disse, entre lágrimas e risos, ela disse, sim. O que se seguiu foi uma montagem de pura alegria e redenção. Os dias de Helena como empregada acabaram naquela noite. Com o investimento e o apoio de Ricardo, ela mergulhou de cabeça no projeto de sua vida. Vemos cenas rápidas e emocionantes. Helena e Ricardo visitando possíveis locais para o novo restaurante. Helena de capacete, em meio a uma obra, apontando e dando instruções aos arquitetos. Não mais a mulher silenciosa, mas uma líder confiante. Ela e Léo, de mãos dadas, olhando a fachada do novo sabor da terra sendo erguida. Léo é matriculado em uma nova escola, uma com um programa de artes fantástico. Vemos uma cena dele em uma sala de aula iluminada, com uma caixa de lápis de cor e tintas que ele nunca sonhou em ter, o rosto radiante de felicidade. O desenho da melhor chefe do mundo agora está emoldurado e pendurado na parede do escritório de Helena, no novo restaurante. A noite de inauguração é um evento espetacular. O restaurante está lotado. O Sr. Hess e a Sra. Dubois estão lá, em uma mesa de honra. Críticos de gastronomia, celebridades locais, todos querendo provar a comida da chefe que ressurgiu das cinzas. Na cozinha, Helena não está estressada. Ela está em seu elemento, comandando sua equipe com um sorriso, a paixão visível em cada gesto. O triunfo final é uma cena silenciosa, mas poderosa. No final da noite, depois que o último cliente foi embora, Helena está sentada em uma das mesas, olhando para seu restaurante vazio e reluzente. Léo está dormindo com a cabeça em seu colo. Ricardo se aproxima e senta-se em frente a ela. Ele não diz nada. Apenas empurra um pequeno prato em sua direção. Nele, há um pedaço do famoso cordeiro assado e um pouco do cremoso aligote. Sobras da noite. Helena olha para o prato, depois para Ricardo. Seus olhos se encontram e eles compartilham um sorriso de profundo entendimento. Ela pega o garfo e come um pedaço. O gosto não é mais de vergonha ou de necessidade. É o gosto da vitória. O gosto da justiça. O gosto de um sonho que não apenas foi restaurado, mas renasceu, mais forte e mais brilhante do que nunca. O triunfo de Helena não foi apenas sobre o sucesso de seu restaurante. Foi a reconquista de sua identidade, de sua dignidade e de seu futuro. Passaram-se 2 anos. O Sabor da Terra não era apenas um restaurante. Tornara-se uma instituição. As críticas eram unânimes. As reservas precisavam ser feitas com meses de antecedência. E Helena não era mais apenas uma chefe. Era uma inspiração. Sua história, a da viúva que perdeu tudo e ressurgiu das cozinhas de uma mansão para se tornar uma estrela da gastronomia, fora contada em revistas e programas de TV. Mas para Helena, o sucesso não era medido pelas estrelas nos guias ou pelo saldo em sua conta bancária. Era medido pelos sorrisos nos rostos de seus clientes, pelo orgulho nos olhos de sua equipe, muitos dos quais eram pessoas que, como ela, precisavam de uma segunda chance. E, acima de tudo, pelo riso constante de seu filho, Léo. Léo agora era um pré-adolescente vibrante, cujo talento para o desenho florescera. Suas obras de arte, agora emolduradas profissionalmente, decoravam as paredes do apartamento espaçoso e ensolarado onde ele e Helena moravam, a poucos quarteirões do restaurante. Ele não se lembrava muito da vida de antes dos dias de escassez e do pote de plástico. Sua memória da mãe era a da mulher forte e sorridente que comandava uma cozinha mágica e que, no final do dia, ainda tinha tempo para sentar com ele e desenhar.
A transformação de Ricardo foi mais silenciosa, mas igualmente profunda. Ele e Beatriz se separaram poucos meses após o fatídico jantar. A humilhação pública foi algo que o orgulho dela não pôde suportar, e a revelação da verdadeira natureza dela foi algo que a consciência recém-desperta dele não pôde mais ignorar. A separação foi amarga, mas para Ricardo, foi libertadora. Ele se afastou do mundo de aparências e superficialidade que Beatriz representava. Ele continuou a ser um empresário de sucesso, mas seus valores haviam mudado. Ele passou a medir a riqueza não apenas em cifras, mas em impacto. Ele criou uma fundação que oferecia microcrédito e mentoria para pequenos empreendedores, especialmente mulheres, inspirado pela jornada de Helena. Ele era uma figura constante no sabor da terra, mas nunca como um dono. Ele vinha como um amigo. Sentava-se em uma mesa discreta no canto, observando o movimento, saboreando a comida, trocando um sorriso cúmplice com Helena do outro lado do salão. Sua maior alegria era ver o restaurante prosperar sob o comando dela. Ele aprendera a lição mais importante de sua vida. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em capacitá-los. Ele descobrira que a maior riqueza não era ter tudo, mas ser capaz de dar uma oportunidade a quem não tinha nada. Sua relação com sua filha, Sofia, era um trabalho em andamento. Sem a influência constante da mãe, a adolescente começou a mostrar vislumbres de uma pessoa diferente, mais reflexiva. Ricardo a levava para jantar no sabor da terra, não como uma punição, mas como uma lição silenciosa sobre dignidade, trabalho e o verdadeiro significado de classe. A cena final, o epílogo desta jornada, acontece em uma noite de terça-feira comum no restaurante. O salão está cheio. O zumbido de conversas felizes preenche o ar. Ricardo está em sua mesa de sempre, lendo um livro, tomando uma taça de vinho. Ele levanta os olhos e vê Helena. Ela não está na cozinha. Ela está sentada em uma mesa com Léo. Não é uma mesa de clientes, é a mesa deles. Em frente a Léo, há um prato com uma criação especial que não está no menu. Algo que Helena fez só para ele. Eles estão rindo, conversando sobre o dia dele na escola. Helena pega um guardanapo e limpa um pingo de molho do canto da boca de Léo, um gesto de maternidade universal e atemporal. Enquanto Ricardo observa a cena, a memória da outra noite, a noite na cozinha da mansão, retorna a ele, não como um fantasma, mas como um ponto de referência. Ele se lembra de Helena, na penumbra, escondendo sobras em um pote de plástico, o rosto marcado pela vergonha e pelo amor desesperado. E agora, ele a vê ali, sob as luzes quentes de seu próprio restaurante, compartilhando um banquete com seu filho, o rosto radiante de felicidade e orgulho. O contraste entre as duas imagens era a medida de toda a jornada. Era a distância entre a sobrevivência e a vida, entre a humilhação e a honra. Helena sente o olhar de Ricardo e se vira. Seus olhos se encontram através do salão. Ela lhe dá um sorriso. Um sorriso que não contém apenas gratidão, mas também cumplicidade, amizade e um profundo respeito mútuo. Aquele sorriso dizia tudo. Nós conseguimos. Ricardo levanta sua taça em um brinde silencioso, um nó de emoção em sua garganta. Ele não a salvara. Ele apenas abrira uma porta. Foi a força, o talento e a resiliência dela que a fizeram atravessá-la e construir um novo mundo do outro lado. A narração finaliza a história, enquanto a câmera se afasta lentamente da cena, deixando os personagens em seu novo e merecido lugar no mundo. A lição era clara. A história de Helena e Ricardo não era sobre um milionário que salvou uma empregada. Era sobre um homem que aprendeu a ver e uma mulher que se recusou a permanecer invisível. Era uma história sobre como a dignidade pode ser mais nutritiva que qualquer alimento e como o talento, quando regado com oportunidade, pode florescer nos solos mais áridos. Mostrou que, às vezes, os atos mais transformadores não são grandes gestos de caridade, mas pequenos momentos de verdadeira visão humana. O ato de realmente enxergar a pessoa por trás do uniforme, a história por trás do silêncio. O banquete mais satisfatório no final não é o que está sobre a mesa, mas a justiça, a redenção e a esperança compartilhadas. E assim,
A cortina se fecha na história de Helena, Ricardo e Léo. Mas a verdade é que essa história não termina aqui. Ela continua todos os dias ao nosso redor, nos lugares que frequentamos, nas vidas das pessoas que cruzam nosso caminho. Ela nos deixa com uma pergunta, não é mesmo? Uma pergunta que ecoa muito depois que as luzes do restaurante se apagam. Quantas Helenas existem no nosso mundo? Quantos talentos extraordinários estão escondidos atrás de um uniforme, de uma função, de um rótulo que nós mesmos colocamos? Quantos artistas estão lavando pratos? Quantos líderes estão varrendo o chão? Quantos gênios estão servindo café, esperando por uma única pessoa que tenha a decência de olhar além das aparências e perguntar: quem é você de verdade? A jornada de Helena nos ensina que a humilhação é uma prisão construída pela arrogância dos outros. Mas muitas vezes, somos nós que nos trancamos por dentro, aceitando o valor que nos dão. E a jornada de Ricardo nos mostra algo ainda mais poderoso: que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com o que você acumula em seus cofres, mas com o impacto que você tem na vida de outra pessoa. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas era pobre de espírito, cego para a humanidade que o servia todos os dias. Sua redenção não foi dar dinheiro, foi dar dignidade, foi dar uma chance. Pense nisso por um momento. Pense na pessoa que limpa seu escritório tarde da noite. Você sabe o nome dela? Sabe se ela tem filhos? Sabe quais são seus sonhos? Pense no garçom que te atende com um sorriso cansado. O que se passa por trás daquele sorriso? Que batalhas ele está enfrentando antes e depois de anotar o seu pedido? Não estou pedindo para que você saia por aí distribuindo empregos ou parcerias de negócio. A lição aqui é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. É um convite para recalibrar o nosso olhar. É um chamado para praticar a empatia como um músculo, para enxergar a humanidade em sua totalidade, não apenas em fragmentos convenientes. Às vezes, um simples bom dia, olhando nos olhos, um obrigado sincero, um momento de reconhecimento genuíno pode ser o pote de sobras que alimenta a alma de alguém por um dia inteiro. Pode ser a faísca de esperança que impede uma chama de se apagar. A história de Helena começou com um ato de humilhação em torno da comida, mas terminou com a descoberta de que o alimento mais essencial de todos é o respeito. E esse é um banquete que todos nós temos o poder de servir, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não custa nada e vale tudo. Da próxima vez que você encontrar alguém que o mundo parece ter tornado invisível, lembre-se de Helena. Lembre-se de que dentro de cada pessoa existe um sabor da terra particular, uma história única, um talento esperando para ser descoberto. Talvez você não possa mudar o mundo inteiro, mas se você puder mudar o mundo de uma única pessoa, apenas por enxergá-la de verdade, você já terá feito algo extraordinário. Porque, no final das contas, o maior tesouro não está guardado num cofre, mas no coração de alguém que o mundo se esqueceu de olhar. E a chave para esse tesouro é a sua atenção.